esta oportunidade de Odmira apresentar aquilo que faz ao nível da participação. Para mim também é um desafio, já participei em muitas sessões destas, mas assim de forma desmaterializada sobre este tema é a primeira. Nos últimos tempos realmente temos tido muitas reuniões através destes temas. E dizer que Odmira, se calhar caracterizar um bocadinho aquilo que é Odmira, portanto um concelho do Alentejo, com pouca população, ainda assim é o quarto maior concelho de todo o Alentejo, a seguir a Évora, Beja e Santiago do Cacém. Temos 26.066 habitantes para 1.721 km², e essa área faz de nós o maior concelho do país. Obviamente que quando queremos nos aproximar das pessoas, a distância também é uma dificuldade, e daí, desde a primeira hora, nós temos sempre procurado que por exemplo, ao nível do OP, ele também pudesse funcionar de forma desmaterializada. É importante referir isso. Para dar uma volta ao Concelho de Odmira leva-se um dia inteiro, é maior do que a Ilha da Madeira, por exemplo, só para ter uma ideia. E isso, obviamente, tem desafios necessariamente diferentes, né? Nós muitas vezes falamos dos concelhos, todos eles têm as mesmas competências, mas na verdade aquilo que será a realidade do maior concelho do país, que é Odmira, ou do mais pequeno em termos de área, que é São João da Madeira, será necessariamente bastante diferente. Isso também nos coloca, obviamente, desafios diferentes. O da participação em Odmira sempre foi, desde há cerca de 11 anos que estou, portanto, no Executivo da Câmara Municipal, e sempre foi aquilo que nós procurámos, foi aproximar-nos das pessoas, através de muitas formas. Evidente que o orçamento participativo foi, de facto, por um cariz inovador à altura, penso que foi em 2010, ou 2011, preparámos em 2010 e iniciamos em 2011, portanto, foi de facto algo inovador, colocámos muita energia também nisso. Não tínhamos muitas experiências por onde copiar na altura, penso que o único processo deliberativo que existia na altura era de facto o da Câmara Municipal de Lisboa, com um contexto obviamente diferente, mas nós tivemos a oportunidade também de nos inspirar em algumas das coisas que faziam, e pronto, e depois realmente surgiram muitos orçamentos participativos. Tivemos a oportunidade de organizar o primeiro encontro ibérico de orçamentos participativos, também aqui em Odmira. E pronto, e esta área da participação tem-nos movido muito. Eu diria que nós fazemos mesmo disto o nosso dia-a-dia. Portanto, não há projeto a que se queira criar em Odmira em que nós não promovamos uma participação pública. Uma simples obra de relevância, nós vamos apresentar o projeto às populações. Se há uma necessidade de alterar o trânsito ou fazer um plano de trânsito novo de uma povoação, nós vamos fazer essa apresentação junto das pessoas, porque acreditamos que isso acrescenta valor. Eu acho que, acima de tudo, por muito que nós eleitos somos apenas mais um cidadão e, portanto, temos, obviamente, competências acrescidas por isso, mas isso só por si não nos dá o conhecimento total das coisas, e é preciso ir à procura daquele que é o conhecimento individual de cada um e juntá-los todos e metê-los ao serviço daquilo que é o conhecimento coletivo, ao fim e ao cabo. E é isso que nós sentimos. Ninguém conhece melhor a sua rua do que aqueles que lá vivem. Ninguém conhece melhor as dinâmicas de trânsito de uma povoação do que aqueles que lá moram, que lá trabalham. Ninguém sabe quais as necessidades, as principais necessidades do comércio. Quem o sabe melhor é, de certeza, os próprios comerciantes. Portanto, aqueles que no dia-a-dia vivem as coisas. E nós habituámos, portanto, a consultar. Há muito, obviamente que os contextos de município para município também serão distintos e, portanto, eu costumo dizer que não há que replicar coisas, há que inspirar e depois adaptar àquilo que é a realidade de cada um, mas no nosso caso em particular temos de facto colhido muito bons frutos disto. Nunca fui a uma discussão pública em que há sempre aquele receio das pessoas depois entrarem muito no confronto, etc. É evidente que às vezes já há algo mais para além daquilo que a gente gostava que fosse, mas nunca senti nenhum desconforto com isso. Portanto, eu acho que as pessoas, principalmente, é questão de dizer que nós temos que trabalhar para a maioria. E eu sinto que a maior parte dos cidadãos são pessoas que vão a essas sessões para construir. Depois, se há 1 ou 2 ou 5%
que vai num outro contexto qualquer, nós temos que olhar é para os 95 que vão para construir e não apanhar o medo de confrontar ou de ser confrontado por 3, 4 ou 5%. E, portanto, acho que isso é uma realidade muito própria nossa, mas que as coisas têm de facto acontecido de uma maneira natural, e acho que quando depois os projetos são implementados, quando os planos são implementados, eu sinto que as pessoas têm uma reação diferente. E mesmo algum que não foi à discussão pública, e se não concordar com algo, o que também é natural, eu costumo dizer que nós fazemos as coisas sempre numa perspectiva de melhoria contínua e, portanto, implementar um plano de trânsito que no papel parece que é muito interessante, às vezes depois do ponto de vista prático há qualquer coisa que não se conseguiu perceber desde logo e, portanto, é necessário limar e, portanto, eu diria que as pessoas podem, depois da implementação, também vir trazer novos dados, mas quando o fazem, já fazem de uma maneira muito mais cuidadosa, que é, em vez de entrar naquela reação de que fizeram isso e não perguntaram nada a ninguém, não, já vem, pedimos desculpa, não conseguimos estar na sessão pública tal, soubemos que existiu, mas há aqui uma situação que não foi prevista. Pronto, a própria abordagem das pessoas no pós é bastante distinta. Nós, em Odmira, criamos um projeto um bocadinho amplo que chamamos Odmira Participa. Aliás, nós temos vários Odmiras, o Odmira Simplifica, o Odmira Participa, o Odmira Empreende, o Odmira Social, pronto, temos várias nomenclaturas assim, e esta Odmira Participa sintetiza de alguma maneira aquilo que é a nossa política de participação, informação e transparência. Temos dividido em 5 eixos, os instrumentos de participação, os instrumentos de concertação, os de aproximação, os instrumentos de transparência e depois também os instrumentos de desenvolvimento. Portanto, na participação, realmente, o orçamento participativo tem sido aquele mais... Eu diria que é, neste momento, talvez o projeto mais conhecido do município de Odmira. Se em Odmira perguntar por orçamento participativo, acho que é muito difícil encontrar alguém que diga que nunca participou, que nunca ouviu falar. Depois quisemos alastrar isso também às juntas de freguesia, portanto, nós apelidamos de um município num concelho 100% OP, porque tanto o município como os 13 freguesias, todos eles têm, portanto, processos de orçamento participativo deliberativos, e, portanto, todas as autarquias do concelho têm, de facto, esses processos. Nós damos apoio técnico às juntas de freguesia nesse aspecto, mas, portanto, o processo é gerido por cada uma das juntas de freguesia. Depois temos, no âmbito da concertação, temos muitos conselhos municipais não legislados. Lembro-me e dou-vos o exemplo, por exemplo, do Conselho Municipal de Desenvolvimento Económico, que quisemos criar. Achamos que fazia todo o sentido discutir com os parceiros da área económica aquilo que são as problemáticas do Concelho de Odmira. Já referi a questão da discussão pública dos projetos públicos, a discussão pública de assuntos temáticos. Depois temos alguns outros instrumentos de aproximação. Um deles é talvez o mais antigo instrumento de todos estes, que é as Assembleias Municipais Jovens. São, de facto, momentos bastante interessantes. Portanto, nós marcamos uma Assembleia Municipal em que os deputados, nesse dia, é de facto uma Assembleia Municipal, estão os deputados que compete estar nessa Assembleia Municipal, mas nesse dia quem faz o papel de deputado municipal são, de facto, portanto, alunos das várias escolas municipais. Têm a possibilidade de apresentar os seus projetos, portanto, escolhe-se uma temática anual, eles apresentam aquilo que é o seu projeto e depois, entre eles, votam, portanto, esses projetos. Os projetos mais votados têm a possibilidade de ser financiados e serem implementados no ano seguinte. Eu acho que até aqui é tudo muito interessante, mas aquilo que se ganha mesmo verdadeiramente com este projeto é a fase seguinte, que é a da implementação dos projetos. E aí é muito engraçado no ano seguinte ver essa retrospectiva e muitas vezes do ponto de vista presencial é possível ter lá os alunos que ganharam no ano anterior, alguns deles já estão até no ensino superior, e lançaremos, portanto, um conjunto de
de dificuldades que tiveram, que é as dificuldades que na verdade existem, que é nós contactarmos o fornecedor e o fornecedor dizer que amanhã manda o orçamento e só manda passado 2 meses, que é depois, de repente, encomendar de facto o artigo e o fornecedor só entrega também mais tarde do que aquilo que se perspectivava. Portanto, há aqui um conjunto depois de dificuldades, que é as dificuldades da vida real e que de alguma maneira às vezes também dá aquela perspectiva de que está aquele buraco na estrada, toda a gente vê que ele ali está e como é que não o tapa. Pois a verdade é que às vezes os meios não estão próximos, os compromissos não são assumidos e esse é de facto o mundo real. Portanto, acho que é uma lição bastante interessante, que é a complexidade que é às vezes conseguir concluir coisas que à partida podem parecer que são simples. Na área da transparência também temos, portanto, várias situações, o provedor, ou várias medidas, o provedor do município, a disponibilização pública de informação, sempre o respeito pelo direito da oposição e na área, portanto, dos instrumentos de desenvolvimento, a nossa participação, neste momento também, portanto, na direção da rede das autarquias participativas, o Portugal participa. Este ano, e neste contexto atual, eu acho que é importante referir isso, há um novo desafio, portanto, o orçamento participativo é feito de participação, nós até avaliávamos essa participação com o número de pessoas que participávamos em encontros participativos, no número de propostas apresentadas, no número de votação, etc. Mas este ano temos, de facto, um plano de contingência e um estado de emergência, agora de calamidade, que nos obrigou a repensar. O mais fácil era dizer, olha, este ano não fazemos, mas nós não fomos por aí. Pensámos diferente, quisemos fazer diferente e tivemos duas perspectivas para fazer diferente. Uma perspectiva de inovação e uma perspectiva mais de médio e longo prazo. Acho que as pessoas neste momento estão todas a pensar muito no amanhã. O que é que vai ser o dia de amanhã, o que é que vai daqui a 2 dias, já é muito tempo. E nós quisemos dar também a estas pessoas uma perspectiva diferente, uma perspectiva de médio e longo prazo. E, portanto, optámos por fazer um orçamento participativo temático. Achávamos que se não fizéssemos, as pessoas iam todas apontar ou querer fazer investimentos agora na área ou da saúde ou de resposta ao Covid, mas a verdade é que essa seria uma tendência que nunca conseguiria ser executada porque estes projetos demoram o seu tempo depois a executar e, portanto, quisemos dar uma perspectiva mais de médio e longo prazo e, nesse aspecto, o OP vai ser temático, tem como tema o ambiente e as alterações climáticas, são duas situações que nos preocupam de facto muito e no nosso contexto isso é muito relevante. Temos um parque natural, que é o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, que cobre praticamente metade do território de Odmira, todo o seu litoral, e portanto achamos que fazia todo o sentido avançar com esta área temática. Depois, essa perspectiva de inovação, e sei que estou já perto do final da intervenção, portanto, numa perspectiva da inovação, fazer o processo 100% desmaterializado. Foi a nossa opção. Como vos disse, no nosso contexto isto é um bocadinho mais fácil, porque desde sempre foi possível apresentar propostas ou votar num modelo desmaterializado, e este ano nós tivemos que, digamos que nesses momentos de participação, tornar isso como exclusivo, portanto quem quer participar tem mesmo que ser do ponto de vista desmaterializado, tanto na apresentação de propostas como na sua votação, mas em duas outras fases, quer nos encontros participativos, quer na própria análise técnica, tivemos que adotar um modelo que estamos a adotar aqui agora nesta conferência, que é, portanto, reunir de forma desmaterializada. E é isso que vamos fazer, temos alguma expectativa se efetivamente as coisas vão funcionar como nos outros anos, com tanta participação, mas é um desafio para todos, temos que nos adaptar e foi isso que tentámos fazer. Eu diria que o grande desafio que tivemos que interpretar foi de incentivar de facto esta participação numa época de especial confinamento e foi isso que fizemos. Portanto, Odmira quer continuar a ser conhecido como um município participativo, vamos fazer por isso e queremos, obviamente, todos os dias melhorar aquilo que são os nossos métodos e por isso também estamos muito atentos àquilo que os outros vão fazendo. E desde o início também tivemos como parceiro a WireMese, que nos ajudou de facto muito a chegar onde queríamos de facto chegar. César, se calhar. Obrigado, Ricardo. Está bem?
Teremos tempo de certeza para perguntas no fim, elaborar mais alguns pontos que têm que ser elaborados e que eu acho que faz todo sentido puxar por eles.